Eu tenho buscado entender o significado de ter intimidade com Deus, de conversar com Deus e de expor a Ele os meus pensamentos, as minhas angústias, os meus muitos questionamentos. E as respostas estão na palavra, que a palavra é viva. Um exemplo claro encontramos no livro de Malaquias, onde Deus se apresenta aos homens e Ele fala: provai-me nisto. Esta é uma palavra muito forte. O Todo-Poderoso, único, Deus vivo, Criador de todas as coisas, se submete a isto. Não apenas às nações, aos viventes, mas para você, para mim, algo íntimo, algo único, convidando para um relacionamento. E quando se chega a esse entendimento, nós tentamos entender por quê. É claro que muitos temem, confundem a palavra temor, acham que temor é ocultar-se de Deus, de esconder dele os sentimentos e os sonhos e preocupações, e não é nada disso, é totalmente o contrário. Deus conhece tudo, Ele nos conhece antes mesmo de nascermos. Então, se você pensou algo, Deus já sabe. Não faz sentido você falar com Ele, podando palavras, podando situações. Ele sabe de tudo. Então, a intimidade necessita que haja sinceridade e que haja arrependimento. Se você pensou algo ruim, se arrependa, peça perdão para Ele e converse com Ele e fale sobre essas coisas, e Ele lhe dará as respostas, Ele dará o perdão. A Bíblia fala que se você se esforçar em ter intimidade com Deus, você receberá um coração novo. E se o seu coração for puro e sincero, Deus falará com você, porque Ele se agrada disso. Uma das coisas que me preocupavam, depois de eu ter entendido essa questão de ter intimidade com Ele, é a respeito do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. Muitos que se dizem pregadores, que se dizem profetas, dizem que a salvação consiste apenas em reconhecer, em confessar que Jesus é o Filho de Deus e que Ele morreu e ressuscitou. Isso é verdade, está na Bíblia. Porém, eles ignoram muitas e muitas coisas que antecedem esse acontecimento. E dizem que quem prega que não é o suficiente é uma seita, são falsos profetas. A palavra está acessível para todos. Então nós temos que buscar a verdade, porque ninguém nos garantirá a salvação, mas pessoas podem tirá-la de nós. O relacionamento com Deus é algo individual, a salvação também.
Então, nós precisamos morrer para o mundo e nascer para Cristo. Então nós estaremos aptos a ter a salvação. Então, se eu morrer para o mundo e eu nasci e vivo para Cristo, não faz sentido eu dividir o meu tempo, a minha vida entre a oração no altar, entre congregar e entre servir ao mundo e servir a homens. Não vejo sentido nisso. Como eu posso ter morrido para o mundo se eu não consigo viver longe do mundo? Se eu me vejo obrigado a estar no mundo, a estar servindo ao mundo e servindo aos homens. E só depois de ter servido ao mundo e servido aos homens, eu vou buscar Deus. Então perceba que é uma espécie de loop de erros e acertos, erros e acertos. É um reconciliamento eterno. Você volta aos pés de Cristo como se você estivesse arrependido, buscando o perdão dele. E quem pensa estas coisas encontra a verdade, porque Deus revela a verdade. Então, a palavra diz que Jesus Cristo, Ele pode retirar das nossas costas o jugo da servidão. É um jugo pesado e injusto, é o mundo. E Ele pode colocar sobre nós o jugo dele, que é um jugo suave e justo. Eu quero isso é bom. Mas para isso eu preciso abandonar o mundo, eu preciso morrer para o mundo. Eu preciso me desapegar das coisas do mundo. E tudo começa na servidão. A quem você irá servir? A quem você irá ser dependente? Você quer ser dependente do mundo ou você quer ser dependente de Cristo? Então surge no meu coração a necessidade de orar. Orar por todo aquele que de alguma forma compreende estas palavras e busca no Senhor o renovo, e busca no Senhor o abrigo. E orando eu falo, Senhor, é preciso que o Senhor faça a separação, Pai. Livra os teus filhos da servidão. Não permita que o mundo vença. O mundo está vencendo. Este mundo é injusto. A carga é muito pesada. Os teus filhos buscam a tua presença. Eles buscam a promessa. Eles sabem o que é correto, mas o mundo tem vencido. São muitas preocupações, alimento, sobrevivência, moradia, criação dos filhos. Essas coisas têm atrapalhado o seu povo, têm afastado o seu povo da tua presença. Então, eu peço a Deus que todo aquele que buscar a presença dele, que orar com sinceridade, que se declarar dependente dele e que disser, eis-me aqui, seja alcançado e separado. Porque não faz sentido o povo buscar a Deus
E no outro dia voltar tudo de novo, voltar para o mundo, voltar para a dependência, para a servidão. O povo está lutando por pão. E eu adorei isso tudo, eu falo conversando com Deus, desfrutando da intimidade que Ele me convidou a ter com Ele. Chegam a ser questionamentos. A fé me possibilita ter essa aproximação. O meu temor está apenas na salvação. Eu não tenho medo do meu Deus. Eu não tenho medo de conversar com meu Deus. Então, eu avancei, eu disse mais, eu disse que bom que seria o povo poder viver apenas para a obra do Senhor, trabalhar na casa dele, obter os recursos que precisam para sobreviver, para criar os filhos. E de fato se tornarem dependentes do Senhor, sendo trabalhadores da seara dele. E por alegria, por felicidade, eu encontrei esta palavra na Bíblia, Salmos 44. Ali o salmista, ele fala com o Senhor, com intimidade, e pede justamente o que eu peço. Anos e anos, milênios atrás, já haviam essas preocupações, pedindo que o Senhor não dormisse e esquecesse do povo, que o Senhor tivesse misericórdia do povo, que o Senhor se esquecesse das muitas e muitas iniquidades e pecados e erros, e criasse situações para que o povo voltasse para Ele. Salmos 44 fala sobre isso. Ali há a sinceridade, a intimidade, e Deus se agrada disso. Não tenha medo de falar com Deus. Ele espera isso de você. Na verdade, isso já vem dele. Ele coloca isso no nosso coração. Ele nos visita, nos sonda, ele nos dá pensamentos, sonhos, e a gente não percebe, ignora. Tudo que Deus quer é que coloquemos em prática o que está na Bíblia. Nós somos geração de Deus e Ele nos convida à intimidade. Jesus disse: nós não somos mais servos, somos amigos, porque o que Deus revelou a Ele revelou a nós. Toda a verdade está na Bíblia. Não se engane, não se deixe enganar. A verdade está na Bíblia. O que você pedir a Deus, Ele te dará, inclusive o entendimento, a sabedoria. Comece a observar os teus pensamentos. É Deus falando com você. Comece a observar os sonhos. É Deus falando com você. Atente às palavras contidas na Bíblia. É Deus falando com você. Coloque estas coisas em prática. Seja sincero com Deus. Aprenda a perdoar, aprenda a se arrepender, aprenda a repreender. Comece a questionar: se eu morri para o mundo e hoje vivo para Cristo,
Por que eu ainda estou escravo do mundo? Por que eu ainda sou escravo dos homens? Sempre que você pergunta, Deus vai te responder. Confie nisso.